Olá, ouvintes! Estamos de volta com a segunda parte do Toda Voz, o podcast do Sindipetro São José dos Campos, voltado aos temas da Secretaria de Combate às Opressões. Pois toda voz importa, toda voz merece espaço e respeito. Se você não ouviu a primeira parte deste episódio, procure agora mesmo nas suas plataformas, hein? Hoje estamos falando mais sobre empregabilidade LGBTQIA+, com nossa queridíssima Bruniele Lemos, fundadora da Associação Transbordamos, embaixadora trans do Instituto Avon, ativista e militante pelos corpos trans e direitos humanos. Oi, Bruni, tudo bem? Bora para mais papo? Olá, boa vida, Raquel. Gratidão mais uma vez, né? Quero desejar boa vida também a todos os ouvintes e bora lá para esse bate-papo que tá muito legal. Obrigada, Bruni. E também a gente segue aqui com a gente com o Naldo Aragon, um advogado constitucionalista, diretor do Centro Joseense de Diversidade, coordenador do Fórum LGBTQIAP+, de São José dos Campos, membro da Comissão de Diversidade Sexual OAB, também aqui de São José, e pesquisador de gestão pública e diversidade. Tudo bom, Naldo? Tudo bom, Raquel? Bora continuar com esse papo que tá muito bom. E também aqui estamos com a diretora do Sindipetro, de São José, Michele Ribeiro. Mi, para os íntimos. E aí, tudo bem, Mi? Tudo ótimo, uma delícia de bate-papo. Vamos dar continuidade aí, pessoal. Vamos lá. Naldo, nosso advogado aqui. Desde 2019, o STF entendeu que a discriminação e o preconceito contra pessoas LGBTQIA+, são crimes e devem ser punidos. Ou seja, LGBTfobia é crime. Como que a gente pode pensar, então, esse aspecto legal e o cruzamento disso ao preconceito que ainda acontece dentro das empresas, assim, como que a gente faz? A gente criminaliza mesmo, a gente denuncia as pessoas, como que lida com esse cruzamento assim, desse crime com as condutas no ambiente de trabalho? Olha, Raquel, assim, crime é crime e ponto, sabe? A gente fala muito no trabalho sobre assédio, enfim, outros crimes que acontecem, tanto assédio moral, assédio sexual, são crimes. E a LGBTfobia também é um crime, independente do lugar que ela tenha sido feita. A gente recebe muitos relatos de pessoas LGBT sofrendo discriminação no ambiente de trabalho, seja de chefe, seja de colegas. Então, assim, isso não é uma coisa muito rara, não. Isso acontece. E desde 2019, como você disse, né, o Supremo Tribunal Federal, ele equiparou a LGBTfobia aos crimes de racismo. E isso facilitou muito porque a gente tem um Congresso Nacional que deveria fazer leis de proteção a todas as pessoas e o Congresso inerte que não fez uma lei de proteção. Então, o Supremo Tribunal estava cansado de receber um monte de processos jurídicos falando sobre essa violência específica, e o tribunal tomou a decisão, falou: olha, a partir de agora, a LGBTfobia é equiparada ao racismo e as penas são as mesmas, as punições, multas são as mesmas. Então, a gente, na verdade, hoje a gente não tem assim uma lei que criminaliza, a gente tem uma solução jurídica, jurisprudencial, que equiparou esse crime de LGBTfobia ao racismo. Isso é muito bom, porque quando uma pessoa fala contra pessoas gays, lésbicas, trans, e a gente vira e fala: ó, você sabia que o que você está falando é equivalente a um racismo? Aí a pessoa muitas vezes cai a ficha, porque ela percebe: pô, realmente eu não podia estar falando isso de pessoas pretas. E eu estou falando assim de pessoas LGBT. Então, acho que o Brasil, culturalmente, absorveu muito esse combate ao racismo. E em muitos nichos da sociedade, a gente pode dizer assim, mais conservadores, talvez religiosos, alguns grupos ainda não têm essa noção e acabam falando qualquer coisa. E aí, quando a gente junta e fala: você sabia que isso aqui que você está falando é equiparado ao crime de racismo? Você está tendo preconceito com uma pessoa simplesmente por ela ser assim, e aí a pessoa cai a ficha, sabe? Então. Foi uma ótima solução jurídica que a gente teve, né, para enfrentar essa violência toda sem motivo. Quando a gente joga isso para o ambiente corporativo, né, a gente fala muito que assim a cultura, né, investir na construção de ambientes inclusivos, né, nas empresas. E eu achei muito legal
Quando a. Gente, eu tô chamando a Michelle de Mi, também já tô íntimo, mas Mi, se Eu me acho que é isso, Naldo, acho que é isso. Eu também já estou aqui na Bruni, a Bi, é isso aí. É isso. Fiquem à vontade. A gente já está num papo de amigos aqui. E eu gostei muito quando a Mi falou sobre a criação da Secretaria de Combate à Opressão, porque isso aí realmente não é só discurso, isso é mudança organizacional na prática. A gente fez uma secretaria no sindicato que combate opressões. Isso sim é mudança, isso sim é cultura organizacional se movimentando, né? Para combater essas discriminações. E eu só parabenizo o sindicato por essa atitude, isso é maravilhoso. E vocês acreditam que muitas vezes esses casos de LGBTfobia, eles acontecem por uma simples, como você falou, assim, é uma falta de conscientização mesmo, é uma pequena ignorância, né? Enfim, com perdão de usar essa palavra mesmo. Será que as pessoas que fazem isso são só porque elas ainda não tiveram nenhum letramento a respeito? A maioria dos casos vocês acreditam que é por conta disso mesmo? Eu tenho Quer falar, certeza Bruni? que É, Fala aí, Bruno. eu costumo dizer que na maioria das vezes não é intolerância, é ignorância, porque a sociedade ela não tem muito convívio com essas pessoas, né? E como eu já falei, a convivência transforma e ela começa pelo respeito, né? Então, a partir do momento que a gente faz o teste do pescoço, que a gente traz essas pessoas para perto, que a gente entende e compreende as dores dessas pessoas, porque muita gente fala sobre empatia, né? Ah, empatia é você sentir a dor do próximo. Não, você não vai conseguir sentir a dor do próximo. Empatia é a gente entender o que causa a dor no próximo e trabalhar para que ele não sinta aquela dor. Isso é empatia, né? Na ação. Então, quando a gente faz esse letramento, quando a gente dá voz para essas pessoas contarem as suas vivências, as suas narrativas, as suas experiências, isso muda o olhar daquela pessoa sobre isso, né? E a pessoa fala, nossa, aí a pessoa começa a entender que aquela atitude é uma atitude preconceituosa, que o preconceito é um veneno que envenena a alma, que ele mata, que ele suicida, que ele exclui, que não tem nada de positivo no preconceito. Então a própria pessoa começa a colocar a mão na consciência e mudar, não se moldar, né? Então, quando a gente começa a ouvir, quando a gente começa a dar voz para essas pessoas da comunidade, quando a gente começa a conviver com ela, tudo muda, né? Eu não vou sofrer transfobia de pessoas que convivem comigo, porque elas sabem o que causa a dor em mim, elas convivem comigo, elas me respeitam, né? E elas não vão querer que eu sinta essa dor. E vão me defender quando uma outra pessoa me fizer sentir dor, né? Então, isso é muito importante. As pessoas têm que ter convivência para elas ter consciência do que é ou não preconceito, né? Então é muito importante ter capacitação, ter letramento e levar pessoas reais para contar suas histórias, experiências de vidas que são reais e que causa tudo isso. E o pior inimigo da nossa comunidade LGBTQIA+, é o achismo, é as pessoas acharem que isso é uma opção, né? Não existe opção. Ninguém opta por passar por preconceito, por violência, por exclusão social, né? Essas pessoas nascem assim, isso é natural. A sexualidade de cada pessoa é algo íntimo e natural, né? Só que existe muitos tabus, muitas fake news, muita mentira, muito achismo sobre a comunidade LGBTQIA+. E quando chega a informação, a gente quebra com a ignorância, né? Então é muito importante a gente levar informação, a gente ter acesso à informação e ter convívio com pessoas da comunidade LGBT. Então eu tenho certeza que é sim, na maioria das vezes, é ignorância, né? Essas pessoas não têm muita informação e não têm muito convívio com a nossa comunidade. E existe uma cultura no nosso país, né? Que é uma cultura machista que não só afeta a comunidade LGBT, mas também as mulheres, né? E no geral. E para a gente construir algo melhor, a gente precisa desconstruir com isso. Então é muito importante que todas as pessoas olhem para dentro de si, reveja os seus
conceitos e os seus preconceitos, né? A gente aprende a ter preconceito. Ninguém nasce com preconceito. E quando eu falo que a gente aprende a ter preconceito, é justamente dessa cultura binária, né? Que define o que é de homem, o que é de mulher, né? A gente coloca gênero em brinquedo, a gente coloca gênero em cores, a gente coloca gênero em roupa, a gente coloca gênero em tudo, né? Não, isso é de homem, não, isso é de mulher. E olha lá, ó, tá usando rosa. É essa cultura machista que a gente precisa rever e deixar as pessoas ser livres para ser elas mesmas, né? Então, refaço e reafirmo mais uma vez, a convivência transforma e ela começa pelo respeito. O que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Que recado importantíssimo. Eu já vou até aproveitar o gancho aqui, porque eu acho que muito do que você disse também tem a ver com a ação da Associação Transbordamos, não tem? Acho que você podia também contar um pouquinho aqui para a gente da associação. Então, a Associação Transbordamos, ela surge em 2019 aqui em São José dos Campos, né? É a primeira associação aqui do Vale do Paraíba voltada exclusivamente para o empoderamento de pessoas trans e travestis. Nosso objetivo é derrubar muros e construir pontes para inserir pessoas trans em todas as esferas da sociedade. Temos o enfrentamento à violência como parte do nosso DNA e trabalhamos para promover e garantir os direitos dessas pessoas. Então, a Transbordamos atua em 7 comissões, que é saúde, educação, cultura, jurídica, social, empreendedorismo e autonomia financeira e comunicação em redes sociais. E todas as comissões têm projetos voltados para essa comunidade e a gente já conseguiu impactar mais de 2.000 pessoas aqui no Vale do Paraíba. Temos projetos desde segurança alimentar, com distribuição de cestas básicas, kits de higiene, kits de prevenção, a gente atua na questão de educação, com a formação no ensino médio, cursinho para o Enem, para devolver essas pessoas para a sala de aula, colocar essas pessoas na cultura, no palco, para contarem a sua história, mostrar sua arte, seu trabalho, né? Atuamos com as organizações, com as empresas, a gente tem um projeto chamado Tem Trans Aqui Organizações, onde a gente vai até as empresas, ajuda a empresa a criar um comitê de diversidade, caso ela não tenha, e se ela já tem, a gente atua com um comitê de diversidade para preparar o ambiente com capacitações, mentorias, e depois abrir um processo seletivo para contratar pessoas trans, e através desse projeto a gente tem pessoas trans em inúmeras empresas hoje aqui na nossa região, aqui do Vale do Paraíba, né? As grandes empresas aqui do Vale do Paraíba, a maioria está já com o programa Tem Trans Aqui, né, para estar abrindo esse espaço para as pessoas trans. A gente também tem pessoas trans empreendedoras, a gente atua com empreendedorismo. A Transbordamos tem vários parceiros, né? A gente tem a parceria com o coletivo Mães pela Diversidade, que acolhe a família das pessoas da comunidade LGBT, porque a gente também tem mãe, a gente também tem pai, e a nossa família também sofre, né, vendo todo esse sofrimento nosso, né? E existem mães e pais que lutam pelos direitos dos seus filhos, e esse coletivo é importantíssimo. A gente tem a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, aqui em São José dos Campos, que faz um trabalho maravilhoso jurídico para levar acesso às pessoas trans, né, para garantir os direitos dessas pessoas, no que tange ao jurídico, né. Tem a Comissão de Serviço Social, que ajuda essas pessoas a estar dentro de CRAS, né, CREAS, de estar com algum programa do governo, enfim, as pessoas com maior vulnerabilidade social. A Defensoria Pública também
que é super parceiro nosso, que inclusive a gente vai fazer agora no segundo semestre um mutirão de retificação de nome e gênero para pessoas trans aqui, vão ser 100 certidões de nascimento novas, né? Então, são vários parceiros aqui em São José, e junto com a Transbordamos e a Sanja Mais, uma outra ONG LGBT aqui de São José, a gente se uniu para criar em São José o Centro Joseense da Diversidade, a qual o Naldo também faz parte, que está vindo aí um lugar para chamar de nosso, um espaço de acolhimento, de respeito, de informação, para que a gente consiga, então, de fato, trazer qualidade de vida para as pessoas LGBTs aqui no município de São José dos Campos, né? No que tange a saúde mental, a saúde bucal, né? Tem o projeto Transformando Sorrisos, que é um projeto que leva acesso à saúde odontológica para essas pessoas. Tem o TransPés, que é uma carteirinha onde pessoas trans têm benefícios, têm acesso gratuito a lugares de lazer e entretenimento nas baladas LGBTQIA+. Tem saúde e bem-estar, massoterapia, yoga. Então, são vários projetos. O Varal CJD, que é a distribuição de roupas para essas pessoas, que também é muito importante quando uma pessoa trans se transiciona, tudo ao redor dela se transiciona também. Então, são inúmeros projetos. A gente conseguiu criar aqui em São José dos Campos, né, o movimento organizado da comunidade LGBT conseguiu construir aqui na nossa cidade uma rede de apoio. E é muito importante que toda a comunidade saiba que elas não estão sozinhas mais, né? E a gente tem vários projetos que atuam aí na promoção e garantia de direitos. Nossa, quantas ações bacanas, hein? Agora eu acho que inclusive, eu pergunto e porque acho importante também a gente comunicar, né, nossos ouvintes, inclusive porque esperamos também que tenha pessoas trans também nos ouvindo, né, e que elas saibam, né, onde e o que elas podem também buscar, né? Naldo, você também queria falar um pouquinho, ou do Centro de Diversidade, ou do Fórum, da comissão lá da OAB, enfim, alguma coisa também sobre algum projeto aí que você participa? Eu acho que a Bruna ela falou bem assim, cada projeto que a gente tem, né, na Transbordamos, no CJD, na Sanja, a gente brinca que cada projeto desse, né, a parte odontológica, a doação de roupa, cada projeto desse daria uma ONG autônoma, sabe, Raquel? Não, Porque vocês é começaram a muita falar tantos, coisa. é muita coisa, né? Pensei, gente, quantas horas do dia essas pessoas têm? É muita coisa. A gente faz reuniões semanais e assim, a gente tem muito orgulho, muita alegria quando a gente vê as pessoas sendo acolhidas, sabe? Se o poder público, né, não acolhe, a gente vai lá e acolhe. A gente tem empresas parceiras, o sindicato está aqui, é prova disso, né? Então, a gente vai lá e cuida. Falar um pouquinho sobre o Fórum e a OAB. A OAB, ela tem a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que a subseção fica aqui na Vila Diana, e a gente recebe muitas denúncias, né, dúvidas e denúncias, né, de violência. Geralmente a gente tem esse batalhão de advogados aí muito empenhados, que promovem os direitos humanos, né, na luta pela diversidade. Então a gente tenta sempre acompanhar juridicamente, seja aí numa delegacia, seja orientar de alguma forma, com alguma orientação jurídica. E a gente tem também o Fórum LGBT aqui na cidade, que o fórum ele não é uma entidade, né? Na verdade, ele é um aglomerado de movimentos, pessoas que, né, são ativistas da causa, que se juntam para fazer uma pressão política, seja na prefeitura, seja pedir algo ao poder público, né? Estado, município. Então a gente tem também o fórum, que é esse aglomerado aí de organizações, de pessoas ativistas que buscam uma melhor qualidade de vida, né, promovida pelo Estado, né, seja município, seja Estado, governo estadual. A gente tem essas forças na cidade. Isso é muito legal, ô, Raquel e Mi, porque o pessoal pode achar, ai, quanta coisa, é mimimi. Não é mimimi. A gente precisa realmente se organizar. A gente sabe que a cidade de São José e o Vale do Paraíba como um todo é um local bastante conservador.
E quando a gente promove essa série de espaços, né, a gente mostra para a pessoa LGBT que ela não está sozinha na cidade, ela não está sozinha na região. Ela não é a única pessoa LGBT que tem aqui, tem outros, tem vários. Então, são locais para a gente se encontrar, são locais para a gente conversar, se acolher. E esse acolhimento, muitas vezes, a gente salva vidas, a gente traz pessoas que estavam assim se perdendo em vários aspectos e a gente fala, ó, você não está sozinha, tem outras pessoas aqui como você. Então é muito importante a gente ter toda essa rede de grupos, de movimentos, né, de locais para a gente estar se encontrando, é muito importante. E eu quero agradecer de novo ao sindicato por dar esse espaço para a gente estar falando aqui, que a nossa voz ela vai para pessoas que a gente não imagina. E eu quero agradecer muito novamente, viu, Raquel, Mi, por tudo. Ah, mas deixa ainda que eu tenho mais uma pergunta aqui, calma. Então vamos, não vamos despedir, não. Só Calma. agradecimento. Gente certa, gente aberta. Se o amor chamar, eu vou. Pode ser muito bonito. O mar, o sol, a flor. Mas se não abrir comigo, não vou. Não vou. Tô aqui extasiada com tantos recados importantes que a gente está dando, né? Deixando aqui nesse podcast, e também dicas de ações e projetos que podem e devem ser fomentados por todos os ouvintes, né? Independente se são ou não, né, do grupo LGBTQIA+. E além de incluir nas empresas, a gente pincelou aqui uma outra questão que a gente tinha conversado, que outro meio de apoio, né, também a essa empregabilidade ou essa independência financeira é também por meio do consumo consciente, né? Porque a gente sabe também que tem também o empreendedorismo, né? Aí que muitas pessoas buscam, né? E aí, Bruno, eu queria que a gente conversasse um pouquinho disso, né? Como que, inclusive, pessoas que não fazem parte do grupo LGBTQIA+, podem e devem, né, assim, também fomentar, de certa forma, né, essa liberdade financeira desse grupo, por meio desse consumo consciente. O que que é isso? Sim, na verdade, o consumo consciente é a gente ter consciência de onde a gente está gastando o nosso dinheiro, né? E isso é muito importante, porque na onde você está consumindo, tem diversidade, tem trabalho social, né? Para além da lucratividade, é muito importante a gente olhar se a empresa, se a cultura daquela empresa é uma cultura que trabalha também as questões sociais da sociedade, né? O Brasil, ele é o país que mais mata a comunidade LGBTQIA+, no mundo. E quando a gente fala que o Brasil é o país que mais mata no mundo, a gente está falando do Brasil, a gente está falando de mim, a gente está falando do Naldo, da Raquel, de todo mundo, né? Nós somos o Brasil. Essa responsabilidade é nossa. Então, a gente precisa ter essa consciência. E o empreendedorismo foi o que me salvou, né? Eu tenho uma história de vida bem legal, que inclusive, Raquel, eu podia voltar para mim contar essa história, né, de como surgiu a Já tá associação, convidadinho. de como eu, enquanto uma mulher trans, né, consegui chegar até onde eu cheguei, foi através do empreendedorismo, e que existem empreendedores LGBTQIA+, e essas pessoas enfrentam muito desafio, obstáculo para conseguir clientes, porque até mesmo isso o preconceito afeta, né, dessas pessoas conseguir ter seus clientes, conseguir ter seu negócio bem sucedido. Então, se a gente vai em um salão de cabeleireiro, se a gente vai em um restaurante, ou se a gente vai precisar de algum serviço, né, vamos buscar esses empreendedores locais, ajudar a comunidade LGBT que está empreendendo, né, ter esse consumo consciente para que essas pessoas consigam dar o seu próximo passo e impulsionar o seu negócio, né? Então é muito importante a gente falar sobre o consumo consciente por conta disso, né? Na onde que a gente está gastando o nosso dinheirinho, porque isso pode fazer a diferença na vida de outra pessoa. Anotem mais essas, ouvintes. Bom, gente, eu queria agradecer muito
Agora sim, Naldo, a gente pode agradecer. É porque agradecer nunca é demais, né, Naldo? Então eu queria também agradecer aqui de novo vocês por aceitarem esse convite para bater esse papo. Com certeza, Bruni, a gente vai fazer muitos e muitos podcasts aí, inclusive sempre que tiver novidade, vocês também. As portas aqui estão abertas, né? Muito obrigada aí, Naldo, mais uma vez. Pode agora fazer, vamos fazer aquela rodadinha de despedida aqui. Bruni, você quer começar? Ah, eu começo. Eu agradeço, gente. Deixar um recadinho para vocês virem transbordar com a gente, né? A Associação Transbordamos também aceita doações de roupas, a gente aceita doações de itens de higiene, de alimentos não perecíveis. O CJD tem um piquenique todo mês, que é um lugar de acolhimento. É muito bom a gente ir no piquenique, a gente conversa, a gente ri, a gente convive, né? Isso é muito gostoso. Então, vim conhecer mais os nossos trabalhos, né? Conhecer mais as ações que estão acontecendo, ver de perto, ser um voluntário, porque doar tempo é doar amor, né? E às vezes a gente está tão acostumado com a violência, né? Que a violência passa do nosso lado e a gente não faz nada. Então, é muito importante que todas as pessoas se tornem um agente de transformação na sociedade e que, se não for pelo amor, que seja então pelo respeito. Muito obrigada, Cindy Petro, muito obrigada, Raquel, muito obrigada, Mi. Eu quero falar com você, Mi, pessoalmente, quero o seu contato, quero conhecer você. Estou muito feliz de estar aqui. É um espaço inimaginável para mim. A comunidade trans, por muitos e muitos anos, foi uma comunidade que não teve voz, não teve o direito à fala, e hoje a gente está tendo esse espaço que é muito gratificante e importante para mim e para toda a comunidade LGBTQIA+. Então, gratidão, muitíssimo obrigado, contem comigo. A minha rede social é Bruniele Lemos, vocês podem procurar, inclusive se jogar meu nome no Google, já vai aparecer tudo da minha vida lá, Bruniele Lemos. O meu WhatsApp também consegue achar no Instagram, então qualquer dúvida que vocês ficarem nos 2 episódios, pode me chamar, que eu vou receber a todos de braços abertos. Gratidão. Ai, muito obrigada, hein? Palmas, forte palmas. Vai, Naldo, agora é você. Vamos lá, acho que eu já fiz um agradecimento antecipado, mas eu não posso deixar de agradecer também as pessoas aliadas à nossa causa, que são muito importantes. Esse último domingo, ontem, a gente teve a Parada LGBT em São Paulo, a gente teve as Mães pela Diversidade à frente. Então, são pessoas que são aliadas da causa, que veem a importância dessa cultura, né, empresarial, organizacional e de estar com a gente, né? Gente, como a Bruni disse. É quando a gente senta junto, é quando a gente conversa, quando a gente bate papo, que a gente se entende, aí a gente se acolhe, vê que o outro é um ser humano como a gente. Então, agradecer aí todo mundo. Minhas redes, meu Instagram, né? @sounaldoaragon, SOU, Naldo Aragon. Quiser acompanhar todos os nossos piqueniques, como a Bruni disse, né? Você não está sozinho, você que é LGBT não está sozinho. A gente tem piqueniques onde a gente conversa, é um lazer gratuito, num parque, numa praça. A gente bate papo, lá estende aquele toalhão colorido, todo mundo leva um lanchinho, café. A gente fica deixando esse convite também para quem quiser estar com a gente. Acompanha nas nossas redes, CJD, Transbordamos, Sanja. A gente vai divulgar tudo por lá, pra você ficar juntinho com a gente, não ficar sozinho na cidade e nem na região. Obrigado pelo espaço, Cindy Petro, incrível. Que venham outros, hein? A gente tem muita coisa para falar de empreendedorismo, que esse espaço é muito bom e, como a Bruni disse, traz muita liberdade financeira, empregabilidade, empreendedorismo, geração de renda. Isso é um papo que dá pano para manga aí, Raquel. Dá para Já, a gente fazer um já, monte de já, podcast. já anotei aqui. Nos veremos em Sim. breve. E aí, Mi, também obrigada aí também por mais uma vez participar aqui. Foi um aprendizado pra gente, né, Mi? Nossa, eu estou muito feliz, confesso que fiquei até emocionada de conhecer um pouco mais, né, do trabalho que é feito em São José. Então, assim, além de agradecer, gostaria de, em nome da Secretaria de Combate a Opressões, em nome do Sindipetro, parabenizar a vocês pelo trabalho. Faz a gente ver que tem gente também que acredita que o mundo pode ser melhor, né? Isso para a gente é muito importante, todos os dias acordar e tentar fazer diferente. E saber que as pessoas podem contar, né, dentro de São José, um trabalho tão grande, assim, eu já conhecia um pouco do trabalho de vocês, mas
não tinha noção da dimensão, e o que vocês precisarem, a Secretaria de Combate à Opressão está de portas abertas para a gente fazer uma parceria e dar continuidade nesse trabalho que é tão importante. Um beijo, Raquel, foi uma delícia o papo e estamos aí, gente. Um beijão, obrigada. Gente, muito obrigado. Acho que hoje, então, foi um marco que vocês estrearam aqui o Toda Voz, justamente falando dessa importância, né, desse espaço para que toda voz seja respeitada, né, e seja escutada. Se você gostou do nosso conteúdo, ajude compartilhando este episódio em suas redes sociais. Conta para geral que o Toda Voz está no ar. E se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Eu sou a Raquel Lima e a edição é do Lucas Assani. Muito obrigada e até a próxima.